Olá, tudo bem? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês hoje para conversar e alinhar muitas dicas em relação à sua alimentação. Às vezes a gente acaba deixando ela um pouquinho de lado e hoje vocês vão ver que pequenas ações podem surtir grandes resultados. Mas antes de começar, eu quero me apresentar. Então, eu sou Michele Bonen, nutricionista clínica há 9 anos. Eu sou graduada pela FURB Blumenau, me formei em 2011 e desde lá venho atendendo consultório clínico. E também sou pós-graduada em nutrição clínica e estética. Bom, gente, desde o ano de 2016 eu iniciei os grupos de emagrecimento presenciais em que eu pude conhecer e viver na prática o emagrecimento de centenas e milhares de mulheres. E foi no ano de 2017 que eu iniciei também as oficinas de culinária low carb, e aí eu pude viajar pelo sul do Brasil, ministrando esses cursos, essas oficinas, ensinando a cozinhar. E então, no ano de 2018, eu iniciei com os grupos online. Dessa forma, eu pude atingir um público ainda maior. E hoje eu tenho alunas de todos os cantos do mundo, né? Não apenas no Brasil. E a minha missão é te ajudar e facilitar o teu processo de saúde e emagrecimento, porque eu não quero que vocês vejam a nutrição como algo difícil de ser feito, bem pelo contrário. Eu quero que seja leve a sua jornada em busca de uma alimentação equilibrada. E conte comigo, porque eu vou realmente segurar na sua mão e te guiar para sua saúde e o seu emagrecimento. Então, gente, só para trazer alguns dados para vocês, a obesidade aqui no nosso país e no mundo vem crescendo. Então, esses dados são do ano passado, né? E aí eles observaram o quê? Que entre jovens e adultos ela quase dobrou entre 2013 e 2019. Ela passou de 12,2% para 26,8%, ou seja, 60% das pessoas aqui no Brasil, né, elas estão com sobrepeso. E ainda, gente, o sobrepeso atinge ainda mais mulheres do que homens. Então, dessas 60% dessas pessoas que estão com sobrepeso, 62,6% são mulheres. E qual seria o motivo, né, da gente estar vendo esses dados crescendo cada vez mais? Será que é falta de tempo? Será que é falta de dinheiro? Será que é ansiedade? Será que é falta de motivação? Será que a gente está superestimando o quanto que a gente gasta de calorias? Ou superestimando o quanto a gente precisa de calorias? Então fica comigo que eu vou te mostrar o que pode estar acontecendo na sua alimentação para que você esteja ganhando peso ou não tenha conseguido emagrecer. Mas antes de falar sobre alimentação, eu quero que vocês comecem a entender sobre processos fisiológicos, sinais fisiológicos que precisam sim serem observados. Assim como vocês têm aprendido a observar a dor e o que ela quer dizer, quanto à alimentação não é diferente. Então a gente vai precisar ficar atenta. O que é fome, o que é vontade, quais são os níveis de fome e vontade que você está sentindo. Da mesma forma, quando você sente sede, às vezes a gente acaba confundindo a sede com a fome. Então, antes de comer, procure tomar um copo de água. Observa se essa tua fome passou ou não. Se ela passou, com certeza era sede e não fome, tá? E aí, gente, eu quero mostrar para vocês quais são os níveis da fome e o que fazer em cada momento. Então, aqui eu tenho os níveis da fome. Teu corpo, ele começa a mostrar sinais, né? Se você não come, você sente dor de cabeça, às vezes sente um pouco de fraqueza. Aceita comer qualquer alimento. E aí eu brinco que até jiló, né? As pessoas aceitam comer qualquer coisa que tiver disponível. Ela não vai selecionar o que ela quer comer quando sente fome. E há uma diferença entre a fome e a vontade. A vontade, gente, nos remete àquela sensação do passado. É uma emoção relacionada à pessoa querida, né? E aí você vai comer aquele alimento e pensar na sua avó, na sua mãe, no seu pai, no seu irmão, na sua irmã. Às vezes a gente sente até o cheiro e o gosto do alimento, de tão forte que aquela lembrança afetiva
quando a gente tem vontade. A vontade sempre é específica de alguma coisa. E aí a gente tem a vontadezinha, que é aquela vontade social, né? No trabalho, todo mundo tá fazendo aquele lanche, você tá numa festinha, numa confraternização, todo mundo tá comendo, você tá cozinhando o alimento, dá vontadezinha de comer. E também, gente, ativa essa vontade quando você vê a comida, né? E não lembrava dela. Então, você vai lá preparar um alimento para sua família, nem tinha fome, nem lembrava dela. Opa, agora esse bolinho aqui tá tão gostoso, né? E a gente acha que tá com fome, mas na verdade é uma vontadezinha. E existe a vontadezona, né? Aquela vontade que surge com carga emocional negativa, estresse, esgotamento mental, ansiedade, que eu vejo muitas mulheres mencionando, né? A dificuldade de manter a dieta quando a gente está ansiosa. E ativa o sistema de recompensa. Então, eu tô triste, eu tô ansiosa, eu tô estressada, o dia hoje não deu certo, eu vou comer para minimizar isso que eu tô sentindo. Então, a gente precisa identificar se é de fato uma fome. Quando não for fome, não adianta comer, né, gente? Quando a gente não sente fome, se a gente comer, a gente vai estar ingerindo calorias sem necessidade e depois vem a frustração, a angústia por ter saído fora da dieta. Então, observem se é uma fome, se é uma vontadezinha ou se é uma vontadezona. Eu falo para as minhas alunas, né, dos meus programas online, que se for sentir uma vontadezona que está relacionado a fome emocional, que está relacionado a sentimentos negativos, é o único momento em que estão proibidas de fazer exceção. Por quê? Porque dessa forma você acaba treinando o seu cérebro, ativando a recompensa. Então, toda vez que você se sentir triste, ansiosa, estressada, o que vai acontecer? Teu cérebro vai ativar e dizer assim, come para me sentir melhor. E não é essa associação que a gente quer ter. A gente pode sim manter a nossa vontadezinha relacionada a memórias afetivas. Isso é saudável, isso é prazeroso. Porém, não quero que ninguém relacione com memórias, com sentimentos negativos, tá? Então, assim, eu já digo para as minhas clientes, para as minhas pacientes, para cuidarem para não fazer isso com seus filhos. Então, quando nós éramos pequenos, acredito que você vai se identificar com isso que eu vou falar. Eu vou tomar uma vacina, né? Eu vou levar meu filho para vacinar. E aí a nossa mãe dizia assim pra gente: depois de tomar vacina, você vai ganhar um sorvete. Se você se comportar, você vai ganhar um sorvete. Se você cortar cabelo, ficar quietinho, vai ganhar um sorvete. Então, a gente pegava e associava experiências negativas com algo gostoso e prazeroso. E o nosso cérebro foi fazendo essas associações que não são saudáveis. Nós precisamos desassociá-las. A partir de agora, eu quero que você se questione antes de comer. Eu estou com fome ou eu estou com vontade? Eu comeria agora um ovo cozido, que não é algo lá, assim, maravilhosamente apetitoso quanto um bolo de chocolate, eu comeria? Se a sua resposta for sim, de fato você está com fome, né? Agora, se for não, repense, porque possivelmente é apenas uma vontade que vai passar. E aí, gente, entra uma questão fundamental para que nós possamos observar quando estamos satisfeitas. Para que a gente saiba quando está satisfeita, a gente precisa fazer algo que parece ser tão simples, mas tão difícil nos dias de hoje, que é comer devagar, mastigar muito bem os alimentos. Além de a digestão iniciar na boca, é ali que já vai ter as amilases, que vão começar a digerir os carboidratos, já vai processar, liquidificar esse alimento para que o teu estômago, então, consiga iniciar a digestão de forma adequada. Além de todos esses processos, vai fazer com que, de fato, leve o tempo suficiente para essa mensagem chegar no seu cérebro, para que você se sinta saciada. Então, se você tem dificuldade de se sentir saciada, a minha recomendação é que você sempre leve o garfo, a talher na boca, largue a talher, né? Mastigue o alimento, depois que você engoliu, você volta a levar essa talher na boca. Uma dica bem bacana que eu tenho também é você utilizar talheres menores, não utilize as talheres do tamanho normal. Experimenta comer aí com garfo de bolo, né? Que são aqueles garfos menores, uma colher menor. Sirva seu prato no prato de bolo, não no prato grande normal.
Isso vai fazer com que visualmente você veja um prato cheio, mas já vai ter menos comida aí. E assim você vai conseguir trabalhar melhor a sua mente. Tá satisfeita? Ainda tem comida no prato? Para de comer imediatamente. Não vai colocar calorias para dentro sem que você tenha fome, tá? Isso é muito importante. Ai, Nutri, mas meu Deus, eu vou jogar essa comida fora. Não, de forma alguma. Você pega essa comidinha que sobrou, guarda num pote na geladeira e quando tiver fome de novo, você pode comer, não tem problema nenhum, né? A gente pode guardar ali os alimentos até 24 horas na geladeira. E agora, gente, a gente não vive nenhum momento de escassez. Todo mundo tem acesso à comida em todos os lugares, no trabalho, nos estudos, em casa. A gente tem uma fartura, uma ampla variedade de alimentos. E é justamente isso que está impedindo as pessoas de emagrecerem, porque elas estão se alimentando constantemente, mesmo sem ter fome. Então, a chave do sucesso para emagrecer e manter o seu peso é comer somente quando se tem fome e o suficiente para matar a sua fome. E aí entra a questão da nutrição comportamental. E eu bato muito na tecla, porque não basta só a gente saber o que comer. A gente precisa saber, entender e ouvir os sinais fisiológicos. O que o seu corpo está falando para ti. Então, no próximo módulo, a gente vai conversar sobre escolhas alimentares. Quais são os alimentos que você pode comer que vão te ajudar a saciar mais e que tem uma densidade calórica menor. Até lá!